Boa noite. No Não Ouça desta semana, vamos conferir alguns crimes que chocaram o mundo da música. Estamos aqui com Jéssica Patrini. Ela é jornalista do blog Ré Menor, do jornal 140, e ela também faz um podcast maravilhoso que se chama Dona Patrini. E hoje a gente vai comentar crimes do mundo da música, assassinatos, né? Por isso que estamos aqui no Linha Direta, quer dizer, no Não Ouça da música. Você quer começar por qual, Jéssica? Bom, eu não vou começar com assassinato, eu vou começar com incêndio. Porque tem gente que gosta de sair queimando as coisas por aí, principalmente fã de black metal. Somente fã de black metal abobado, como é o caso do americano Rodney Matthews, de 22 anos, da Louisiana, que queimou 3 igrejas afro-americanas para tentar imitar o que os fãs de black metal da Noruega da década de 90 faziam. Não faz sentido. E já linkando também, né? Esse americano, ele quer muito imitar o Varg Vikernes e supostamente o Euronymous. O Varg Vikernes basicamente assassinou o Euronymous a facadas. O assassinato lhe rendeu 21 anos de prisão. Varg Vikernes já cumpriu esses anos de prisão. E hoje ele está solto, basicamente disseminando ideias de orgulho branco e nazismo pelo YouTube. E diferente do caso que você acabou de citar, no caso dos incêndios do Holden que eu citei, ninguém se machucou porque ele queimou à noite. Não tinha ninguém lá. Não era noite de culto ou alguma coisa. Então, pelo menos no caso do primeiro americano idiota, que tentou imitar comportamentos racistas, pelo menos nesse não saiu ninguém machucado. Um filme que eu vou recomendar bastante para vocês assistirem é o Lords of Chaos, que foi produzido pela Vice. E é bem interessante porque ele trata essa cena, né? Toda essa galera do black metal que andava junto e mostra eles queimando igreja, eles fazendo todas essas barbaridades. Inclusive teve um cara de uma banda do Inner Circle, eles meio que se chamavam o Inner Circle, né? O círculo... Era o círculo daquelas bandas deles lá, né? Eles se encontravam embaixo da loja de discos do Euronymous, eles ficavam lá ouvindo música e sendo idiota como eles eram. Tinha um cara desse círculo que ele também, ele era baterista de outra banda e ele foi acusado de assassinato também. No filme mostra ele assassina o cara, né, um homossexual. Aí quando tá passando na TV ele chega e fala: fui eu que fiz isso daí, galera. Pra você ver como eles eram outro mundo, sabe? Era uma coisa bárbara, sabe? Muito horrível, muito brutal, sabe? É bad vibe até. Você vai pensar bem, né? Notar que discurso de ódio nunca anda só, porque o cara era racista e também era LGBTfóbico, então nunca é podre só um pouquinho, é sempre muito podre. Bom, essa história do Gesualdo, né, a gente tava pesquisando esses dias, né, eu tava mandando pra Jéssica e ela mandava pra mim, e a gente acabou descobrindo um compositor renascentista chamado Carlos Gesualdo. Dom Carlos Gesualdo, e ele simplesmente assassinou a mulher dele e o amante quando pegou os dois no flagra. E ele assassinou com requintes de crueldade, com espada ainda, né? Na época eles viram e tinha cortes profundos de espada, uma coisa muito cruel. Como era, assim, assassinatos e como ele também era da corte, ele tinha muita influência, foi uma coisa que passou despercebida. Ele conseguiu, assim como na ditadura muitos crimes foram acobertados, né? Na época, quando você tinha influência, você simplesmente podia passar abatido. E foi o que aconteceu com ele. Tanto que ele se casou de novo. E além dele matar a esposa e o amante da esposa, ele matou também o filho da mulher dele, porque ele achava que o filho não era dele, era do amante. Ou seja, ele lembra um pouco o Bentinho de Dom Casmurro, só que o Bentinho de Dom Casmurro é covarde. Ele não conseguiu matar nem Capitu, nem o filho. Esse já matou, se deu bem depois, e as suas composições são grande influência até hoje, e não aconteceu nada.
Falando em assassinatos de esposas, um crime que chocou bastante o Brasil, o caso da Eliane Gramont, foi assassinada pelo seu próprio marido, o Lindomar Castilho. Para quem não sabe, ele era um compositor que fez muita fama na década de 70, inclusive trilhas sonoras, né, para Os Normais. Para quem não sabe, aquela música Ela é louca demais. é desse cara. Mostra um misoginia aí, né? Alguns traços de machismo dentro das próprias composições dele, olha, vejamos bem, ainda bem que a Jéssica me lembrou disso. O caso repercutiu muito na época porque ele, 12 anos que ele tinha cumprir, ele só cumpriu 6 anos em regime semiaberto e depois ele simplesmente foi solto. Ele assassinou a esposa a tiros, junto com um primo que não tinha nada a ver com a história, em um café. Vou ficar com certeza maluco dele. Que ele é, assim, não é cantor, né? Ele é produtor, mas ele produziu muita gente famosa, como Beatles, Ramones. Inclusive deu treta quando ele produziu os Beatles, porque o Paul McCartney não gostou do que o Phil fez na época. E depois, quando os Beatles acabaram, o Paul McCartney se vingou e lançou a versão de Let It Be sem intervenção nenhuma do Phil. Já começou a dar treta aí. Além dele ter matado uma mulher chamada Lana Clarkson, que era atriz, também quando ele estava produzindo, compondo material com os músicos, ele pegava várias armas de fogo e ameaçava o pessoal. Então já dava pra notar que ele não era uma pessoa muito pacífica, já mostrava traços de agressividade, e até que um dia, ele já estava bem velho, foi em 2003, já era idoso, ele simplesmente matou essa atriz na casa dele. Aí ele saiu da casa, da mansão, e falou pro motorista: bom, acho que eu matei a Lana Clarkson. Aí o motorista deu parte na polícia, e o cara foi preso, condenado, e está preso até hoje. Nem só os músicos matam, os produtores também matam. Vamos falar de um crime agora, né, mais recente, né, de 7 anos atrás. Pra quem é da Baixada Santista, esse crime foi muito pertinho. E também, quando aconteceu, muita gente ficou chocada. Mexeu muito com a região da Baixada Santista. Eu lembro muito bem quando isso aconteceu. Foi um crime que eles até reabriram as investigações 3 anos depois, né, em 2016, para ver se eles conseguiam achar alguma coisa, só que simplesmente eles fecharam o caso como aquilo. E algo que foi muito ruim na época é que eles assimilavam as canções dele, por exemplo, aquela música Apologia, que ele fala, matar os polícia é nossa meta. Eles assimilavam isso a que alguém, por exemplo, de alguma facção tenha assassinado ele. Só que assim, muitas vezes são pessoas com outros motivos que assassinaram ele, né? Não tem como a gente o cara era de uma facção e não sei o que, ele já era bandido mesmo, né? Porque muitas vezes ele não tinha nada a ver com alguma coisa. E infelizmente ele tinha um legado muito importante no funk paulista, porque ele quem deu início ao funk ostentação em meados de 2010, 2011. Foi um crime muito brutal, porque ele foi assassinado durante o show. O assassinato dele não foi só isolado, né? Que na época, na Baixada Santista, teve uma série de assassinatos de MCs. Então, o caso dele talvez tenha sido o nome mais famoso, mas não foi o único. Jéssica, muito obrigado por ter participado. Nada, eu comprei. E foi muito legal fazer todo esse processo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de conferir o podcast da Jéssica, o trampo que ela faz lá no Jornal 140 e no blog Ré Menor. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Sempre quis falar isso. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Não saia de casa e tomem água. Até mais, galera. Tchau.